Fala galera, meu nome é Erika Ferreira e este é o nosso 6 quadrinhos. O assunto do vídeo de hoje é um assunto que eu estou devendo já tem um tempo, eu acabei passando outros vídeos na frente. Hoje nós vamos falar sobre os formatos dos quadrinhos e para falar sobre isso eu vou utilizar basicamente este box da Turma da Mônica que tem praticamente todos os exemplos usados no vídeo. Antes de começar, já dá um like, já curte, já se inscreve no canal. Então vamos lá aos exemplos dos formatos de quadrinhos. Primeiramente, esse vídeo ele complementa aquele nosso vídeo sobre os tipos de papéis. Assim como o papel, o formato do quadrinho ele também vai influenciar no valor que esse gibi ele vai ter no mercado. Para impressão na gráfica, o papel ele não é como nós conhecemos, ele não vem dividido em folhas, ele vai em bobinas. Para comportar esse papel, as impressoras elas são em escalas bem maiores do que as nossas domésticas. Em casos de impressões coloridas, são utilizadas 4 impressoras. Essas 4 impressoras elas comportam cartuchos na cor ciano, magenta, amarelo e preto. A combinação dessas 4 cores gera uma infinidade de tonalidades diferentes. Vamos fazer uma comparação básica, tomando como base uma folha de tamanho A2, que mede 59,4 centímetros por 42 centímetros. Nesta folha seria possível fazer a impressão de 9 revistas no tamanho formatinho. Se fôssemos fazer a impressão da revista de formato italiano, no mesmo tamanho de papel seria possível fazer a impressão de 4 revistas. O mesmo ocorre se formos fazer a impressão no formato americano. Em ambos os exemplos precisaríamos utilizar mais papel, há também mais desperdício, o que faz com que encareça o valor de cada um dos gibis. Agora vamos falar sobre os formatos e as medidas utilizadas para cada um deles. Então vamos lá. Primeiro exemplo é este aqui, que é o formatinho, o conhecido gibizinho da Turma da Mônica, que a medida do formatinho normalmente é a medida de 13 por 21. Então 13 por 21 é a medida do formatinho da revistinha comum. Depois a gente tem a Turma da Mônica Jovem, que é formato mangá. Formato de mangá normalmente é 20 centímetros e meio por 13 centímetros e meio. Este aqui é um pouco maior. A medida exata do mangá seria este aqui, ó, do Naruto. Você pode ver que é um pouquinho diferente. As medidas, elas não são medidas padrão. A única medida padrão que existe pela regra ABNT é esta daqui, que é o formato americano, cuja medida é de 17 por 26. A ABNT é aquelas regras quando você vai fazer monografia, TCC, então ela também ditou a regra para o quadrinho, mas só no caso do formato americano. Depois eu tenho um outro exemplo aqui que é a Graphic Novel, que é a novela gráfica, cuja medida é de 27 por 20,2. Ou tem algumas variações porque não é medida padrão. Tem um outro exemplo aqui, que é o formato italiano, que é aquele formato do review que eu fiz da Julia Kendall. Formato italiano, a medida é 20,8 ou, arredondando, 21 por 15 centímetros. E um outro exemplo são as publicações em tiras, as em tirinhas. Normalmente as publicações em tiras elas são mais quadradas, seria 21 por 21. Essa aqui dá um pouco de diferença, ela é 21 por 17, se eu não me engano, mas normalmente o formato em tira, a publicação é quadrada. Então, basicamente, são esses tipos de formatos que existem. O mangá que eu mostrei, no caso da Turma da Mônica e no caso do Naruto, o Naruto ele tem a leitura ao contrário, né? No caso da Turma da Mônica, não, porque a leitura ao contrário não é formato, é uma característica apenas da leitura
japonesa. Isso se aplica tanto às revistas em quadrinhos, quanto a qualquer outro tipo de revista, a qualquer outro tipo de leitura, livros inclusive. Falando nisso, né, a gente tem aqui, que eu falei, formatinho, formato americano, que é o comics, o mangá, que é o nome que se dá ao gibi japonês, o comics ao gibi americano. No caso do italiano, é o fumetti. Então é isso, o assunto do vídeo hoje, bem curtinho, foi sobre os formatos dos gibis. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Por hoje é só. Até mais!